Qual é a primeira coisa que alguém faz quando deixa de te amar? Não é sempre que isso vem acompanhado de gritos, portas batendo ou pedidos diretos por espaço. Na verdade, quase nunca é assim. Geralmente, o afastamento começa de forma silenciosa, sutil, algo muda, mas tão discretamente que, se você não estiver atento, pode nem perceber os primeiros sinais. Esses sinais surgem enquanto as palavras continuam as mesmas. As rotinas seguem no automático e tudo parece normal. Mas algo lá no fundo já começou a se transformar. Este vídeo não é sobre drama, nem sobre acusações ou adivinhações. É sobre clareza, porque quando o amor começa a desaparecer, ele quase sempre deixa pistas, pequenos rastros, mudanças de comportamento, distanciamento emocional, uma conexão que já não é mais a mesma. É esse conjunto de detalhes que conta a verdadeira história, mesmo quando os lábios ainda insistem em sorrir. Hoje, vamos caminhar juntos por 5 sinais sutis, mas profundamente reveladores, que costumam aparecer primeiro quando alguém deixa de te amar. Esses sinais não são suposições. Eles são baseados em padrões emocionais reais, observados em relacionamentos de longo prazo, casamentos e parcerias que já foram muito próximas. Ao final deste vídeo, você vai enxergar com mais clareza o que está acontecendo. Vai conseguir diferenciar o que é real, o que importa de verdade. E quem sabe perceber qual pode ser o seu próximo passo. Fique comigo até o fim, porque um desses sinais, que geralmente passa despercebido, pode mudar completamente a forma como você vê o seu relacionamento. Você merece honestidade, não só das outras pessoas, mas principalmente de você mesmo. Vamos olhar isso de perto, juntos, porque o amor, quando começa a ir embora, quase sempre bate à porta do coração, de forma silenciosa. Número 1. Perda da curiosidade sobre você. Um dos primeiros e mais silenciosos sinais de que alguém não te ama mais é a perda de curiosidade pelo seu mundo. Antes, essa pessoa se interessava de verdade por você. Perguntava como foi, sua consulta médica, o que os netos andam aprontando, como você tem dormido ultimamente. Mas agora, tudo mudou. Mal levantam os olhos quando você fala. Não fazem perguntas. Não comentam. E, pior, não demonstram mais interesse pelas pequenas histórias que compõem o seu dia. E não se engane, isso não é apenas cansaço ou correria. Isso é desconexão emocional. Deixa eu te contar uma história. Edna e Paulo foram casados por quase 40 anos. Ela costumava compartilhar tudo com ele, como as roseiras estavam voltando a florescer, o que o cachorro do vizinho aprontou, até as confusões do clube do livro por causa de um romance misterioso. Paulo ouvia, ria, comentava, mostrava que estava ali com ela, mas, com o tempo, isso foi sumindo. Edna começava a falar e ele continuava olhando para a TV. Respondia com um murmúrio, ou, às vezes, nem isso. Antes mesmo de conseguir colocar em palavras, Edna sentiu. Sentiu o peso de um silêncio estranho. Não era só falta de conversa, era falta de interesse. Quando alguém te ama, essa pessoa se inclina para o seu mundo. Quer saber o que te preocupa, o que te alegra, o que te incomodou hoje cedo. Ela lembra dos seus compromissos, se importa com suas dores, mesmo as pequenas. Mas quando esse cuidado desaparece, a conexão emocional se desfaz. Devagar, em silêncio. E o que fica é uma solidão que machuca, até mesmo quando vocês estão no mesmo ambiente. A verdade é, as pessoas não param de perguntar porque você se tornou chato. Elas param porque já não se sentem mais emocionalmente conectadas. Você passa a ser um ruído de fundo, em vez de ser parte essencial do dia dela. É duro ouvir isso, mas é mais duro viver isso sem perceber. Então, se você está sentindo que sua voz não está mais sendo ouvida, pare um pouco e se pergunte: quando foi que ela parou de ter curiosidade por mim? E por que eu não percebi isso antes? Porque quando alguém não te ama mais, nem sempre vai te dizer com palavras, mas vai mostrar com o silêncio, e principalmente com aquilo que deixou de perguntar. Número 2. Sem paciência com você. Quando o amor de alguém está se apagando, muitas vezes é a paciência que desaparece primeiro.
Coisas simples, que antes provocavam um sorriso ou um comentário leve, passam a causar impaciência, irritação e até frieza. Você pode estar contando uma história pela segunda vez, ou perguntando algo simples, como o dia da consulta ou o que precisa do mercado. Mas, em vez de um gesto carinhoso, recebe um suspiro impaciente, uma resposta seca ou aquele olhar que diz: "Por que você está me incomodando com isso?" O que antes era acolhimento agora vira tensão. Você começa a sentir como se estivesse pisando em ovos o tempo todo. Deixa eu te contar sobre a Helen. Ela tem 76 anos e sempre foi um pouco esquecida. Coisa normal, né? O marido dela, o Ricardo, costumava brincar com isso de forma carinhosa. Ajudava a procurar os óculos, lembrava pela quinta vez onde estava o celular. Era parte do jeitinho dos dois, mas isso mudou. De repente, Ricardo começou a perder a paciência. Resmungava. Revirava os olhos. Um dia, ela pediu ajuda para entrar no banco online e ele simplesmente disse: "Você que precisa aprender a se virar." Helen nunca esqueceu aquele momento. Não porque ele gritou, mas porque ele não era mais o mesmo homem de antes. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão. Quando o amor está presente, a gente oferece compreensão, aceita as manias, os esquecimentos, os pedidos repetidos. A gente cuida com paciência. Mas quando esse sentimento começa a assumir, até as menores coisas passam a parecer incômodos. E aí vem a dúvida: será que estou sendo carente demais? Será que estou pedindo muito? Mas a verdade é, não é sobre você precisar de menos. É sobre a outra pessoa estar emocionalmente menos presente. Você começa a sentir isso na voz, no tom seco, nas interrupções, nos olhos que se desviam, no silêncio que vem depois de uma pergunta simples. E não, isso não é só estresse ou mau humor. Muitas vezes, é um sinal claro de que o coração daquela pessoa não está mais onde costumava estar. Se você anda se sentindo um incômodo, em vez de uma companhia, se sente que precisa andar com cuidado para não tirar a paciência do outro, talvez seja a hora de olhar com honestidade para essa relação. Você merece respeito e cuidado, sempre, especialmente nas pequenas coisas. E se você está aqui até agora, me conta nos comentários, escrevendo o número 2. Assim, eu sei que você está comigo nessa reflexão. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que informam e tocam o coração. Vamos seguir em frente juntos? Tem mais sinais importantes vindo por aí. Número 3. Ausência. Quando o amor começa a desaparecer, o tempo junto também desaparece. E não estamos falando das horas no relógio, mas daquele tempo de verdade, o tempo que é escolhido, compartilhado, vivido com intenção. Você percebe que os planos a dois diminuem, não porque a pessoa está ocupada, mas porque ela não quer mais estar ali. Antes ela sentava com você para ver aquele programa favorito ou dividia um café na varanda ao entardecer. Agora, ela se afasta, vai para outro cômodo, sai de casa sem perguntar se você quer ir junto. E quando está por perto, parece distante. O corpo está lá, mas a atenção não. Pensa no Rogério, de 68 anos. Ele tinha uma rotina matinal com sua esposa, Linda. Os dois tomavam café juntos, conversavam sobre o tempo, as notícias, ou apenas ficavam ali, em silêncio. Presença. Era o que importava. Com o tempo, Linda começou a levantar mais cedo, saía sozinha para caminhar, deixava o café feito, mas a mesa estava vazia. Dizia que precisava de tempo para si. Rogério compreendeu, até perceber que isso estava se repetindo todos os dias. Ele começou a se sentir como um estranho, dentro do próprio casamento. Quando alguém ama, ela reserva tempo, porque o tempo é uma das formas mais bonitas de amar. Mas quando o amor esfria, o desejo de estar junto se apaga. E não é que a pessoa diga isso. Ela apenas para de convidar você para as pequenas coisas. Não pergunta mais como foi seu dia. Diz, vai você, ou vou ficar por aqui. E a cada escolha silenciosa, a distância cresce. Não precisa de uma grande briga nem de uma despedida com lágrimas. Às vezes,
São só muitas manhãs solitárias, jantares calados, noites dormindo de costas. Se você tem se sentido sozinho, mesmo acompanhado, não ignore esse sentimento. Porque quando alguém deixa de te amar, o tempo que ela te dedicava não diminui. Ele desaparece e o silêncio vira o recado mais alto de todos. Número 4. Desconexão emocional. Chega um momento quase sempre silencioso em que a pessoa para de deixar você entrar. Não só no dia a dia, mas no mundo emocional dela. Antes, ela dividia tudo com você. Os medos, as esperanças, as alegrias, até os pequenos detalhes da vida. Mas agora, tudo parece superficial. As respostas são curtas. Tá tudo bem. Não se preocupa. Mas você sente que tem algo ali. Algo que não está sendo compartilhado. Glória, de 71 anos, vivia isso. Seu parceiro. Samuel sempre foi aberto. Desabafava depois de uma ligação difícil, falava dos medos antes da cirurgia no joelho. Chamava ela de melhor amiga. Mas no último ano tudo mudou. O primo dele faleceu, ela só soube uma semana depois. Quando perguntou por que ele não contou, ele disse: não queria te preocupar. Mas ela sabia. Não era isso. Ele simplesmente não sentiu vontade de dividir. E esse tipo de distanciamento não acontece de repente. É sutil. Primeiro, eles ainda conversam, mas não sobre o que importa. Você deixa de ser parceiro e vira quase um colega de quarto. As grandes decisões são tomadas sem você. As conversas profundas viram silêncio. E quando você tenta se aproximar, eles se afastam. Não com raiva, mas com evasivas. Estou cansado. Você não entenderia. O que eles estão dizendo no fundo é: eu já me fechei. Já comecei a sair emocionalmente dessa relação. E isso dói. Dói porque você sabe que ainda há gentileza, ainda tem presença física, mas o calor desapareceu. A conexão foi embora. Se você chegou até aqui e sentiu que isso falou com você, comenta o número 4 aqui embaixo. Assim eu. Sei que estamos juntos nessa reflexão. E se ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora e ativar o sininho. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que tocam, informam e acolhem. Vamos seguir? Ainda tem mais um sinal importante que pode te ajudar a enxergar sua situação com mais clareza. Número 5. Linguagem silenciosa do corpo. Quando a conexão emocional começa a desaparecer, o corpo acompanha. Você sente isso nos detalhes. Menos abraços, menos toques, menos olhos nos olhos, aquele carinho espontâneo, a mão no ombro, o beijo, na testa, o simples encostar no sofá. Vai sumindo devagar. E de repente, duas pessoas estão dividindo o mesmo espaço, mas não estão mais juntas de verdade. Para muitos casais, o toque é onde o amor se mantém vivo, mesmo sem palavras. Ali que a conexão se reafirma todos os dias. Então, quando isso desaparece, não é só solidão, é o corpo dizendo o que o coração já começou a sentir. Maurício e Alice sabem bem disso. Casados há 45 anos, sempre foram naturalmente afetuosos. Caminhadas de mãos dadas, beijos rápidos antes de dormir, um toque no joelho, enquanto assistiam TV. Era o jeito deles de dizer: eu estou aqui com você. Mas quando Martin se aposentou, tudo mudou. Ele ficou mais quieto, mais fechado. Virava de costas na cama e quando Alice estendia a mão, ele não retribuía. Com o tempo ela parou de tentar. Não porque o amor tinha acabado para ela, mas porque ela não sabia mais se ainda era bem-vinda. O toque físico é uma linguagem silenciosa que diz: eu te vejo, eu me importo, eu ainda escolho você. Quando alguém deixa de te amar, essa linguagem desaparece. Eles evitam o toque, recuam quando você se aproxima, não pegam mais sua mão em público, e cada pequeno afastamento deixa um vazio. Não se trata de paixão ou romance. Se trata de presença, de sentir que você ainda importa, que ainda é querido, que ainda é escolhido. E quando isso se vai, você começa a duvidar de tudo. Será que eu fiz algo errado? Será que estou pedindo demais? Mas muitas vezes não é sobre o que você fez,
É sobre o que eles deixaram de sentir, emocionalmente e fisicamente. Se o abraço virou um gesto automático, se o calor sumiu quando a pessoa entra na sala, talvez seja a hora de encarar o que não está sendo dito, porque o corpo sabe, e ele começa a mostrar a distância antes mesmo das palavras desaparecerem. Agora que você viu esses 5 sinais, respira fundo. Tire um momento de silêncio só seu e pense: qual desses sinais mais te tocou? Qual deles parece estar acontecendo com você? Talvez tenha sido um só. Talvez tenha sido todos. Mas o mais importante não é apenas reconhecê-los, é entender o que eles significam para você. Quando o amor começa a desaparecer, a gente sente aqui dentro, antes mesmo de ver nas ações. Mas mesmo assim, a gente duvida, a gente se cala, a gente finge que não é nada. Só que a verdade é, a distância emocional sempre deixa rastros, no silêncio, na evasão, na sensação de que você não é mais visto. Se você tem sentido isso, se anda se perguntando, se tudo isso é real, provavelmente é. Você não está exagerando. Você está percebendo a diferença entre ser escolhido e ser apenas tolerado. E isso não é algo que se ignora, é algo que precisa ser encarado com honestidade, coragem e compaixão por você e pelo relacionamento. Isso não quer dizer que todo amor acabou, nem que não há caminho de volta. Mas o primeiro passo é ver a verdade com clareza. Porque quando você entende o que está acontecendo, você para de se culpar. Você para de carregar o peso sozinho e começa a fazer as perguntas certas. Eu me sinto emocionalmente seguro aqui? Estou sendo tratado com carinho e respeito? Eu ainda me sinto importante nesta relação? Lembre-se, sua paz importa, tanto quanto o conforto de qualquer outra pessoa. Pode doer reconhecer que o amor está se afastando, mas dói muito mais continuar fingindo que não está. Você merece um amor verdadeiro, daqueles que aparecem, que ficam, que continuam escolhendo você, dia após dia. Se esse vídeo tocou o seu coração, comenta aqui embaixo o número 5. Assim, eu sei que você chegou até o fim e está com a gente nessa jornada de reflexão e autocuidado. E se ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Seu apoio nos motiva a continuar criando conteúdos para informar, acolher e fortalecer você. Muito obrigado por estar aqui, nos vemos no próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.